Viva! Dando continuidade ao desenvolvimento das nossas plantas, vamos nesta aula ver como é que podemos fazer a planta de piso mobilado. Como indicado na última aula, eu tomei a liberdade de modelar um pouco da cozinha, como podem ver. Aqui na cave, modelei um pouco da cozinha. Então, vou explicar mais ou menos como é que eu fiz a modelagem da cozinha e como é que vocês podem fazer. Como eu expliquei, este é um curso prático em que parte de algumas coisas vocês vão ter que, usando os conhecimentos já adquiridos, serem um pouco criativos para desenvolver. Então, vou explicar mais ou menos o que é que fiz e como fazer e vocês vão poder replicar. Vamos lá. Para a modelagem, por exemplo, da cozinha, eu vou aqui usando o Mark Tool e vou marcar esta zona aqui só para a gente poder visualizar a cozinha como é que ficou. Clicando em F5, nós vamos poder abrir o 3D e poder visualizar mais ou menos como é que está o nosso projeto. Vamos aqui abrir, vamos lá rotacionar, vamos a isso. Então, aqui como podem ver, aqui apresento mais ou menos a cozinha, esse é o aspecto. Aqui repliquei mais ou menos o cenário da cozinha que nós tínhamos no próprio projeto. Então, tínhamos aqui mais ou menos umas cadeiras de bar, e esta pequena ilha aqui e esses pequenos armários. Como podem ver, são coisas simples, vou explicar mais ou menos como foram feitos. Este, por exemplo, vou selecionar este armário, clico aqui, entro aqui duas vezes, clico no objeto. Como podem ver, este armário de cozinha. Onde é que nós apanhamos o armário de cozinhas? Dentro da mobília do próprio AC, temos o Basic Library, vou fechar aqui, temos o Basic Library, quando clicamos uma vez, depois temos aqui mobílias, né? O mobiliário. Então entramos aqui, Furniture. Então entramos dentro e vamos descer até aqui na cozinha. Kitchen, Kitchen Cabinet. Então dentro do Kitchen Cabinet entramos, clicamos duas vezes, então vai aparecer essa lista toda de cabines que nós podemos usar para modelar a nossa cozinha. Então depende muito daquilo que é a tua referência e aquilo que pretende fazer. Então cliquei neste elemento aqui, praticamente o básico aqui é editar, vão poder ver mais ou menos o que cada uma das coisas significa. Podemos inserir esses estilos aqui, por exemplo. Vou abrir aqui em 3D para poderem visualizar. Para quem é alçado, então nós podemos ter mais ou menos esta pega aqui ou não. Podemos clicar e ter a pega assim como não. Aqui as dimensões, mais ou menos da própria pega, mais ou menos as coordenadas, vamos dizer, o posicionamento, a altura em que vai se encontrar, por aí fora, o material, inclusive podemos escolher qual é o material dessa pega, entre outros dados. Então, isto aqui interessa muito mais quando nós já queremos trabalhar com a visualização em si, na representação como tal 2D. Para nós não importa agora nesta fase a visualização 2D, tanto que não vamos falar muito desses aspectos eh, de visualização 3D. Então vamos nos focar somente na visualização 2D. Então aqui temos alguns parâmetros que também podemos mexer, que não vamos mexer por enquanto, vamos só modelar eh, a nossa cozinha e seguir. Então temos aqui mais opções, vamos lá aceitar. Como podem ver, é este tipo de este armário aqui que nós colocamos aqui. Então vou clicar em Ctrl Z, vou abrir um outro espaço para poderem visualizar. Então vamos lá, vou aqui no cantinho, mais ou menos modelar. Vamos lá, como é que a gente faz? Vamos lá selecionar, por exemplo, aqui parte das nossas paredes. Vamos lá selecionar as nossas paredes, clica aqui em All. Vamos lá, vou usar esta Mark Tool, esta para um único piso. Clicar em All, Ctrl A, Copy, ou Ctrl Shift D para movermos para um lado. Vamos passar mais ou menos aqui. Então é nesta zona que eu quero construir aqui mais ou menos a cozinha, só para ter uma ideia de como isso é feito. Vamos lá entrar aqui em objeto, duas vezes objetos, e vamos escolher mais ou menos aqui a mobília. Vamos entrar dentro do Archicad Library, entramos Furniture, dentro do Furniture entramos até, vamos lá, Kitchen Cabinet. Então dentro do Kitchen Cabinet depende muito daquilo que a gente quer fazer. Por exemplo, eu quero prateleiras que vão do piso até o topo. Então posso pegar este aqui, que tem duas portas, como podem ver aqui. É uma prateleira com duas portas, posso escolher este, assim como posso escolher este. Aqui a prateleira com espaços para fornos e tal, então depende muito daquilo que eu quero. Por enquanto a minha referência diz que são prateleiras simples, que não tem basicamente espaço para forno. Então então clico na minha planta e num sítio qualquer onde eu quero posicionar e já tenho ali. Então, aqui eu clico. Então, como podem ver aqui nesta parte de trás,
aqui onde temos este pontinho aqui é a parte de trás do objeto. Então podemos clicar e posicionar. Por exemplo, Ctrl E, clico em Ctrl E como já sabemos para rotacionar, rotaciono e Ctrl D, movo e coloco mais ou menos aqui na posição. Posso usar também Ctrl Shift D para mover e copiar o meu objeto. Ctrl Shift D de novo, copio e movo o objeto mais ou menos para esta zona. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, puxar mais ou menos este objeto, Ctrl D, posso puxar um pouco o objeto para mais ou menos esta zona aqui e adicionar mais ou menos aqui, vou fazer diferente, puxo o objeto até o canto, vou pegar neste aqui do meio, vou puxá-lo até aqui para encostar o outro e vou aqui alargar, clicando nesse ponto rosa, né? Clico aqui no cantinho nesse ponto rosa e vou alargar o meu objeto mais ou menos assim. Então já tenho o objeto mais ou menos centralizado. Vou clicar aqui para vermos mais ou menos como é que ficou o objeto em 3D. Vou selecionar toda a cozinha. Aqui vamos abrir F5. Então abrindo F5, vamos aqui clicar em Zoom para vermos tudo. Então temos mais ou menos aqui as nossas cabines. Então essas aqui são as nossas cabines. Então praticamente é algo como isto. Podemos fazer aqui, podemos selecionar, por exemplo, esta cabine. Vamos imaginar que a gente quer trocar essas fechaduras. Entramos dentro do objeto e trocamos aqui, ou vamos imaginar que a gente quer tirar, por exemplo, esta fechadura, clicamos em OK. Reparem, aqui quando selecionamos já não tem praticamente essas fechaduras. Se olharem para as nossas referências, não tinha praticamente as pegas do próprio armário. Então, vamos entrar aqui, por exemplo, podemos clicar aqui e escolhermos um outro estilo, por exemplo, vamos lá imaginar que este aqui que é mais vistoso, ou este aqui que é diferente, praticamente vamos clicar. Então, teríamos mais ou menos esse tipo de pega. Então, depende muito daquilo que é do meu interesse e depende muito também daquilo que é a minha referência. Então, é basicamente isso que eu queria mais ou menos demonstrar. Eu ainda posso alterar, por exemplo, as alturas. Posso clicar aqui neste ponto azul, significa que entrando nessa janelinha aqui, posso clicar e posso manipular mais ou menos a altura do, dos meus compartimentos aqui. E ainda posso aumentar o número de compartimentos. Vamos lá entrar aqui e ver se este objeto em particular aceita nós aumentarmos o número vamos dizer, de prateleiras. Isso depende muito, varia muito de objeto para objeto. Vamos ver se temos opções, por exemplo, aqui aceita sim, podemos aqui, temos 2 como número que nós temos aqui no nosso objeto, temos uma, duas, aqui podemos trazer um outro número, por exemplo, vamos lá imaginar 5, clicamos em 5 para visualizarmos como é que isso se comporta. Então, dentro podem ver, já temos 1, 2, 3 e mais compartimentos dentro. Então, depende muito daquilo que nós queremos fazer. Podemos entrar, tem muitas propriedades que podem explorar, podemos escolher aqui, por exemplo, um outro material, vamos imaginar este aqui, para alterarmos, então teríamos mais ou menos algo como isso. Então, varia muito daquilo que nós pretendemos. Neste vídeo aqui estou a perceber que tenho algum problema gráfico, então provavelmente os materiais que eu estaria a escolher aqui podem não estar visíveis, mas não é algo grave, pode acontecer, pode ser o caso de eu estar a carregar muitas coisas em simultâneo, então o meu computador aqui não estar a aguentar a pressão, mas isso não muda nada, nós já escolhemos o material e fica mais ou menos por isso. Então podemos ver, por exemplo, outras opções. Como podem ver, tem muitas opções. Agora, tem este aqui do Edge Visibility. Então, Edge Visibility, quando a gente clica, temos aqui as opções. Isto aqui, o Edge Visibility, influencia mais ou menos aqui quando nós estamos a visualizar o nosso objeto em 2D. Isso é em planta. Então, vamos lá ver, por exemplo, aqui, ele pode ter essa visão de um quadrado, pode termos essa visão em que temos um quadrado mais ou menos aqui a representar as portas, temos aqui a representar as portas meio fechadas, aqui temos as portas fechadas e mais ou menos aqui a trajetória das portas quando semi-aberto. Então depende muito daquilo que nós queremos representar. Vamos clicar em OK e vamos abrir mais ou menos aqui a vista de piso para entendermos mais ou menos o que eu estava a dizer. Vou clicar neste objeto aqui, vou retirá-lo mais ou menos para aqui, vou fazer uma cópia e tenho aqui ele fora. Quando clico neste objeto e entro de novo, aqui, primeiro aqui na simbologia, eu posso clicar, vou escolher esta simbologia, vamos clicar em OK para poderem perceber a alteração. Reparem que agora já tem mais ou menos aqui a sinalizar também as portas. Vamos clicar, vamos entrar e vamos trocar para esta outra terceira opção. Como podem ver, as portas estão meio que abertas. E temos ainda esta outra quarta opção, em que temos a porta fechada e depois a projeção da porta quando ela estiver aberta. Então, depende muito daquilo que eu quero representar. Aquilo que eu acho que é bonito para mim, represento e ponto final. Então, temos aqui mais ou menos, vou deixar mais ou menos assim.
Vou clicar, vou entrar. E depois aqui no Edge Visibility, então, como podem ver, temos esta quarta opção selecionada. Eu posso selecionar, por exemplo, esta aqui, a primeira, e repara aqui mais ou menos essas restas aqui, esses contornos extremos, praticamente como se eles desaparecessem. Então, isso é muito útil, por exemplo, quando eu quero fazer uma continuidade de objetos, quero que pareça um único mobiliário contínuo. Isso seria muito útil, por exemplo, aqui, se eu fizesse mais ou menos o mesmo. Então, é o que eu vou fazer, vou clicar neste objeto, e vou entrar aqui, e vou escolher, por exemplo, esta aqui. A primeira opção, eu vou clicar em OK. Então, como podem ver, ele está igual a este, só que o que acontece, este como tem o Edge Visibility para todos os lados, acaba não se notando. Vamos lá continuar, por exemplo, vendo neste outro exemplo, para entendermos como é que a gente vai alterar aqui. Então vamos entrar neste aqui, e a gente vai escolher, por exemplo, aqui uma das faces. A gente pode fazer o Edge Visibility para uma das faces, tanto à esquerda assim como para a direita. Vamos ver, clicando aqui e ver mais ou menos o que é que acontece. Quando a gente clica, reparem que ele faz aqui mais ou menos vamos dizer, à direita. Então, vamos entrar de novo. Então, isto aqui é o que interessa para esse nosso objeto. Vamos clicar neste objeto e vamos fazer para que ele tenha a simbologia somente para a direita. Então, vamos entrar dentro do Edge Visibility. Então, vamos escolher esta opção. Vamos clicar em OK. Reparem, como eu disse, retiramos para um lado, como este objeto já tinha. Então, temos aqui mais ou menos algo contínuo. Vamos clicar neste. Também vamos fazer o mesmo. Então, vamos então aqui clicamos, vamos escolher esta outra opção para vermos à esquerda. Então clicamos em OK. Então temos aqui basicamente concluída mais ou menos a representação aqui para a nossa cozinha. Nesse caso dessas prateleiras. Agora vou explicar mais ou menos como é que fiz para criar mais ou menos a ilha. A ilha tem várias formas de criar, depende muito daquilo que a pessoa achar que é rápido. Pode entrar e escolher, por exemplo, vamos lá com Alt, escolhermos, entrarmos aqui, por exemplo, ainda dentro das cozinhas e irmos escolher, por exemplo, vamos lá, esse tipo de balcão, podemos ver, vamos lá, este, por exemplo, aqui não temos praticamente ilhas, mas podemos pegar um desses balcões, vamos lá pegar este, por exemplo, e trabalhar nele, vamos clicar em OK, eu coloco ele aqui, vamos lá entrar, vamos lá ver, tem que ser um liso, este aqui não dá, vamos lá, este aqui sem nada, vamos lá clicar em OK. Então, este aqui eu poderia, por exemplo, rotacioná-lo muito bem. Clico aqui, Ctrl E, rotaciono e vou posicioná-lo, por exemplo, aqui no outro extremo. Então, mais ou menos qual seria o comprimento? Aqui eu estaria mais ou menos a dar o comprimento, vamos imaginar que eu quisesse com 1,5 m, seria mais ou menos a dimensão aqui da minha ilha. Então, vamos clicar, então seria, vamos lá, aqui 1,5 m é muito pouco, vamos lá, 2,5 m. Para ver quanto é que é 2,5. A gente puxa mais ou menos para aqui. Então, esta seria uma opção. Vou abrir de novo aqui. F5 para visualizarmos mais ou menos como é que ficou. Então, entramos com O para rotacionar. Então, teremos mais ou menos algo como isso. Então, aqui como viram, podemos retirar aqui as gavetas e depois fica algo como uma ilha. A outra opção é nós, por exemplo, usarmos seja o Morph para construir essa nossa ilha. Vamos lá clicar, por exemplo, aqui em Morph. A gente pode clicar aqui e ir fazendo o nosso retângulo. A gente pode dar, por exemplo, vamos lá aqui, um Morph de quanto? Vamos lá, por exemplo, 2000 por, vamos lá, 2500 por, vamos lá, 1,2 m. Então, vamos clicar em OK. Vamos pegar nesse Morph, vamos movê-lo aqui para esta zona inferior. Então, entramos dentro do Morph. Falta dar mais ou menos qual é a espessura do nosso Morph. Eu preciso dar mais ou menos a espessura do nosso Morph. Agora, reparem que aqui dentro do Morph, nas propriedades, não tem um campo onde a gente atribui a espessura. Como é que nós fazemos para atribuir a espessura? Vamos lá, abrir isso em 3D, F5. Então, aqui teríamos mais ou menos o nosso Morph com o objeto selecionado. Então, vamos aqui com Ask para cancelar tudo. Então, reparem que aqui aparecem os nossos comandos. A gente pode clicar neste comando aqui. Vamos lá, a gente tem aqui essa seta preta. Podemos clicar. Quando a gente clica e tenta mais ou menos editar, o que é que acontece? A gente tem essas opções aqui. Aparece essa janelinha de opções. Então, a gente pode clicar aqui e ver mais ou menos o que acontece aqui no tubo. Então, quando a gente clica em tubo, reparem que a gente já consegue dar mais ou menos uma espessura. Então, nós podemos dar aqui, por exemplo, 50. Clicamos em OK. Então, teríamos ali mais ou menos uns 50 dados. Podemos clicar em ESC para descontinuar. Vamos de novo. Clicamos aqui e vamos dar aqui a espessura. Vamos lá clicar aqui
Neste aqui a gente dá 50, clicamos e clicamos em OK. Então ali já temos mais ou menos aqui criado, seria mais ou menos o topo aqui do nosso coiso, do nosso topo da ilha. Agora, outra opção que nós podemos fazer é pegar neste mesmo elemento e duplicá-lo. Vamos lá fazer isso. Ctrl Shift D, a gente pega nele e duplica. Quando a gente pega nele e duplica, a gente pode clicar neste canto aqui. De novo, nessas opções, entramos aqui, por exemplo, e vamos ver se podemos recortá-lo para trás ou não. Vamos lá, para trás podemos dar 200, clicamos em OK. Então já temos ali o nosso objeto. Então, podemos pegar neste ponto aqui e vamos atribuir qual seria mais ou menos a altura. Vamos lá aqui, num dos edges. Então, vamos clicar neste ponto aqui e vamos ver, vamos lá. Clicamos aqui e vamos dar mais ou menos qual é que seria. Aqui nós já sabemos que tínhamos aqui mais ou menos 50, podemos dizer 850. Vamos lá, 800. Então, teríamos ali 800 dados. Então, basicamente estaremos aqui a criar a nossa ilha. Então, é dessa forma. Essa é a segunda opção que nós temos para criar a nossa ilha. Então, aqui teríamos mais ou menos aqui a nossa ilha criada. Vamos abrir em planta. Então, reparem, mais ou menos eu tenho aqui o morph e a ilha criada. Então, várias formas que a gente pode fazer com o nosso morph de forma criativa. Agora, vamos entrar de novo em F5, só para eu vos mostrar mais algumas propriedades que é para poderem ter uma melhor ideia de como usar isso. Vamos lá abrir em planta, vamos selecionar aqui os nossos dois morphs, com Shift, lá selecionamos os dois, aqui selecionamos os dois morphs, vamos lá clicar em F5 para só visualizarmos os morphs. Agora, como eu expliquei logo no princípio da aula, quando a gente tem essa seta preta, nós podemos substituí-la, por exemplo, por essa aqui transparente. Essa transparente significa o quê? Que nós podemos selecionar nosso objeto. Quando nós selecionamos nosso objeto, praticamente estaríamos a selecionar essa aresta ou esse polígono aqui que ficou praticamente verde. Então podemos selecionar, por exemplo, deste lado aqui fica este verde, podemos selecionar este aqui e fica este verde. Então isso nos abre um novo mundo de possibilidades. Então aqui significa, por exemplo, abre essa janela aqui, significa que eu posso estar dentro desse polígono, só ia atribuir coisas um pouco interessantes. Vamos lá ver, por exemplo, este aqui, esta opção tubular, então é meio que igual a esta aqui, o push ou pull. Então vamos lá ver esta opção aqui, o budget. Então, e dentro desse budget é como se eu pudesse criar mais ou menos algumas formas. Estão a ver? Então, eu posso criar algumas formas, algumas ondulações dentro do meu próprio objeto. Então, é muito interessante. Podemos entrar neste aqui, offset, um offset edge. Então, perceber o que é que acontece. Então, eu posso fazer um offset. Offset edge significa o quê? Reparem no que está a acontecer aqui. Eu posso alterar um pouco as bordas e colocá-las inclinadas. Então, depende muito daquilo que eu pretendo. Então, vamos lá, por exemplo, aqui inclinar um pouco as nossas bordas. Podemos incliná-las. Aqui, vamos lá, incliná-las. Vamos lá, uns 20 centímetros. Ficamos em 20 centímetros. Então, aqui inclinamos mais ou menos aqui é que são as nossas bordas. Podemos clicar neste canto aqui, por exemplo, para criar aqui um retângulo a partir deste ponto. Então, deste ponto aqui já sai um retângulo. A gente pode dar as dimensões do retângulo. Vamos lá, 1500. Vamos lá aqui por 500. Então, clicamos aqui e já temos mais ou menos um retângulo criado. Então, a partir deste ponto, nós podemos já fazer aqui uma extrusão, não é? Então, criamos aqui uma extrusão, uma elevação. Praticamente estaríamos a criar alguma coisa interessante. Então, só para que saibam e pratiquem e arranjem uma forma de, com a vossa criatividade, usando essa ferramenta, criar pontos interessantes. Então, como posso ver, por exemplo, eu quero criar aqui uma cavidade, eu posso olhar para este ponto aqui, posso, a partir deste ponto, vamos imaginar que aqui eu quero criar uma cavidade, pego este aqui e crio, por exemplo, um retângulo, já criei o retângulo. Então, dentro deste edge aqui, eu posso clicar no meio dele e com esta ferramenta aqui criar um extrude interno. Estão a perceber? Então aqui é como se eu estivesse a criar uma cavidade, já criei a cavidade, quer rotacionar, então já criei uma cavidade. Então pode fazer-se muita coisa interessante só com conhecimento dessas ferramentas. Então vamos lá ver mais ou menos de forma rápida a terceira forma que podemos usar aqui para construir aqui as nossas, vamos dizer, a nossa ilha. A outra opção é usarmos, por exemplo, o Slab Tool. O Slab Tool, por exemplo, nós podemos criar aqui um slab, vamos logo dar mais ou menos aqui a espessura, vamos lá aqui, vamos dar, por exemplo, 50, vamos dizer que a nossa lajinha aqui seria mais ou menos 50, vamos clicar neste ponto e vamos dar ali 50. Então vamos pegar na mesma lajinha, vamos lá aqui, escolher a seta preta, a mesma lajinha, a gente pode fazer Ctrl Shift D,
quer dizer, é duplicar mais ou menos a nossa lojinha. Vamos fazer, por exemplo, um corte. Vamos lá aqui em Document, vamos abrir em Document, vamos fechar o design. Em Document a gente pode fazer uma secção. Abrimos aqui na secção. Vamos lá limitar a nossa secção para não podermos visualizar tudo. Então abrimos. Então esta seria mais ou menos a nossa secção. Então este é o morph que nós criamos. Vamos deletar. Agora vamos trabalhar sobre este elemento. Vamos puxá-lo até aqui. Vamos dar aqui a altura. Vamos lá, por exemplo, 850, que é para ter mais ou menos uma altura de 90. Então nisto também vamos puxar, Ctrl D, vamos puxar aqui para cima. Então, estes são os dois slabs que eu tinha aqui criado. Vamos lá entrar, este tem quanto? 850, vamos entrar dentro deste de 850, vamos selecionar um deles. Este tem 90, não quero este de 90. Vamos puxar mais ou menos aqui, vamos pegar este de 850. Esse de 850 vou puxá-lo mais ou menos para trás, abre essa janela, clico. Neste ponto aqui vou fazer um offset edge. Clicando no offset edge posso fazer, por exemplo, 250 para trás. Então, pego neste de 90, clico e volto ele normal. Então, vou abrir aqui em corte para visualizar mais ou menos as alterações. Então, eu fiz isso, entrou um pouco para trás. Então, neste canto aqui eu posso clicar, fazendo aqui um stretch height. Então, ajustando a altura, eu posso puxar mais ou menos até aqui. E vou pegar, por exemplo, neste mesmo elemento, vou duplicar Ctrl Shift D, aqui em corte, Ctrl Shift D, coloco ali. Então, o mesmo elemento que agora acabei de alterar, posso puxar a altura para baixo, fazer um offset edge para baixo e ainda posso ver se consigo lateral. Lateralmente não consigo. Esse tem 850 e também 850. Vamos entrar aqui em corte para termos uma ideia. Este aqui, 850, 850, então é este que nós queríamos. Então, este vamos fazer um offset nos dois sentidos, em todo o contorno. Então, vamos fazer uma entrada de 50. Vamos lá ver mais ou menos como é que ficou no nosso corte. A gente abre o corte, teremos mais ou menos um cenário desse. Então, este aqui vamos baixar até mais ou menos aqui. Então, aqui teríamos feito basicamente o topo da nossa cozinha. Vamos lá abrir aqui com o Mark Tool para visualizarmos mais ou menos como é que isso ficou. Vamos abrir F5. Então, aqui está mais ou menos a nossa ilha criada. Então, depende muito. Qual é a vantagem de eu usar, por exemplo, as lajes em relação ao morph? Com as lajes é muito mais fácil dar cor. Eu posso, por exemplo, selecionar esta laje aqui e atribuir uma cor específica. Por exemplo, aqui eu posso logo escolher, por exemplo, madeira. Então, tenho ali madeira aplicada, por exemplo, para este tubo. Posso pegar mais ou menos nesta outra laje. Vamos lá selecionar aqui, por exemplo, dizer que não, esta quero, por exemplo, com mármore. Vamos imaginar aqui mármore, onde é que está? Mármore, onde é que está? Aqui em pedras, temos aqui granito, temos aqui um mármore, vamos lá, este mármore mais ou menos branco. Então, temos ali, por exemplo, um mármore branco. Então, teria algo mais ou menos assim. E este aqui, por exemplo, de baixo, eu posso clicar. Vamos lá alterar aqui mais ou menos a cor. Entramos aqui, escolhemos, por exemplo, vamos lá, um black. Então, escolhemos preto. Então, ficaria algo mais ou menos assim. Então, como eu disse, as cores não vamos nos preocupar com elas agora, porque não interessam muito. Estamos a trabalhar nelas agora. Então, basicamente, teríamos isso. Então, como é que eu fiz, mais ou menos, aqui voltando ao nosso... Temos esta parte aqui também. Então, é mesmo um processo de construção. Eu pego, por exemplo, neste elemento, copio, posiciono mais ou menos aqui e vou ampliando, aqui fazendo um offset lateral. Então, clico aqui e já tenho praticamente o topo feito. Então, vamos lá aqui, Mark, a gente seleciona com Mark, F5. Então, como podem ver, já temos ali praticamente criado. Então, é bem simples e rápido. As outras prateleiras aqui em cima, as verticais, também fiz da mesma forma, só com corte fazer as prateleiras. Então, é mais ou menos o que eu queria explicar sobre aqui a modelagem da nossa cozinha. Então, o processo de modelagem que foi usado para a nossa cozinha é mais ou menos este. Deixo mais ou menos para a vossa curiosidade. Vou abrir aqui a cozinha para poderem visualizar. Lá F5. Clico em F5, vou clicar aqui para visualizarmos mais ou menos aqui a nossa cozinha. Deixa ao vosso critério como é que nós colocamos aqui este nosso top aqui, o cooking top, o nosso fogão, como é que nós criamos aqui o nosso fogão, como é que nós adicionamos as cadeiras e por aí fora. Então, deixo mais ou menos com o vosso desafio para poderem representar e oxalá que no futuro possam também me apresentar o vosso projeto modelado. Então, deixo ao vosso critério. Vamos seguir aqui com o nosso projeto. Como eu disse, o objetivo de hoje é fazermos aqui mais ou menos o desenvolvimento de plantas mobiliadas. Então, nós fizemos o desenvolvimento de plantas
de pisos cotados, agora vamos fazer o desenvolvimento de plantas mobiliadas. O que vamos fazer inicialmente, vamos sair um pouco deste piso, vamos olhar para as nossas caves, as nossas plantas cotadas. Vamos clicar 2 vezes aqui, onde temos plantas de piso cotado. Vamos clicar em planta de piso cotado. O que vamos fazer dentro de planta, vamos clicar aqui e vamos duplicar. Então vamos criar aqui mais ou menos vamos salvar a partir deste, vamos dizer, desta planta que nós andamos a criar no worksheet. Não vamos criar a segunda, vamos pegar no mesmo modelo e vamos fazer alguns hides de alguns layers que não interessam muito agora. Então vamos lá, aqui em plantas, vamos clicar aqui Save Current View, clicamos e aqui vamos alterar, aqui vai ficar cave ainda, vamos tirar aqui, vamos fazer um custom, clicamos aqui, vamos dizer planta de piso mobilada. Então, planta de piso mobiliário, vamos criar em Create. Aqui, nas plantas de piso, normalmente não tem cotas. Então, vamos fazer um hide, selecionamos uma das cotas, com o mouse direito, clicamos e aqui fazemos um hide. Aqui temos a opção de esconder, fazemos um hide layer. Então, como podem ver, tudo que é cota meio que desapareceu. Ficaram as linhas de eixo, vamos deixar as linhas de eixo, podemos também esconder, o resto das coisas vamos deixar. Essas aqui, normalmente, também era suposto nós estarmos aqui a esconder. Como é que eu posso fazer para esconder mais ou menos estes textos aqui? Porque esses textos estão ligados praticamente, vamos aqui entrar em textos, o layer deste texto aqui, vamos lá aqui, isso é um layer que eu não posso, por exemplo, é um layer ligado, por exemplo, ao próprio filo. É um layer ligado praticamente ao próprio filo. Como podem ver, aqui temos layers 00 paredes estruturais. Então é um layer que está ligado a isto. O que eu posso fazer é duplicar os layers. Vamos fazer para um Ctrl L. Abrimos o Ctrl L. Vamos criar aqui new 000. Vamos lá aqui. Fill code. Fill mobile. Fill mobilado. Vamos lá. Fill mobilada. Fill mobilada. Vamos clicar em OK. Então clicamos em OK. Então aqui vamos Ctrl C, Ctrl V. Então, nós copiamos e clicamos em OK. Então, pegamos num dos fios, vamos entrar em que parede, vamos tirar aqui o show area, vamos eliminar a área. Então, já tiramos a área, vamos dizer que este fio aqui vai pertencer ao quê? Aqui no fio de mobílias. Então, o resto dos fios vamos fechar, vamos clicar aqui, vamos fazer um hide. Vamos Ctrl L, vamos esconder este, vamos lá, vamos selecionar todos esses fios de estrutura. Ctrl L, vamos meter aqui, vamos criar new 000 fill, vamos cotada, fill planta, cotas, clicamos em OK, vamos aqui fechar o olhinho e vamos meter esse fill dentro de plantas cotas. Então, metemos o fill dentro de plantas de cotas. Os textos quizás também precisamos levar para lá. Eu normalmente nas minhas plantas de piso não gosto, das plantas mobiliadas, desculpe, não gosto que os textos apareçam. Então, vamos esconder mais ou menos esses textos. Vamos aqui, fill, plantas de piso cotadas, vamos também aqui, plantas cotadas. Então escondemos ali mais ou menos os textos. Então vamos lá, abrir aqui, aqui também vamos esconder, fill mobília, não, fill cotado. Então temos basicamente este cenário aqui. Vamos fazer o Ctrl L, vamos abrir de novo o fill de cotas. Abrimos o fill de cota, vamos selecionar os fios. Vamos aqui, os fios, aqui, selecionamos, vamos fazer um copy, Ctrl C, vamos pegar neste, vamos esconder, hide, vamos fazer um Ctrl V, porque nós copiamos aqui, ele diz Show and Unlock Layer, então podemos dizer adicionar layer ou Create New Layer from Element, então o Skip Element Off, então podemos fazer o skip ou adicionar elementos do Archicad Layer, vamos lá criar aqui, vamos meter dentro do Archicad, esse layer do Archicad é um layer que praticamente sempre está lá, então vamos clicar em OK, vamos clicar neste layer aqui, vamos tirar aqui basicamente a área, vamos, OK, vamos neste também, vamos tirar a área, OK, vamos neste aqui, vamos retirar a área, OK, vamos dessa casa de banho, vamos criar aqui, retirar a área, nesta cozinha aqui, vamos também retirar a área, vamos aqui, a dispensa, vamos retirar a área. Então basicamente temos algo como isto, aqui vamos lá ver
Neste layer aqui faltou esse layer, aqui também vamos, estes dois vamos retirar as áreas. Faltou o layer mais ou menos dessa casa de banho aqui. Podemos pegar rapidamente este e criar para não termos que voltar e fazer um unlock layers. Vamos lá. Aqui rapidamente podemos construir para esta casa de banho, é simples e prático. Então temos ali, vamos selecionar todos os layers que nós criamos. Vamos selecionar esses layers que acabamos de criar. Então selecionamos os layers. Reparem que esses layers estão dentro do Arcade Layer. Então aqui vamos fechar esse layer mobilado, Ctrl L. Vamos fechar aqui o olho de layers mobiliado, vamos clicar em OK. Então este aqui precisamos meter dentro do layers mobiliado. Então clicamos, já estão lá. Vamos abrir agora Ctrl L. Vamos aqui, Fill mobiliado. Então vamos clicar em OK. Então já temos ali os nossos layers para a nossa planta mobiliada. Reparem que a planta mobiliada já está preparada para a gente inserir a mobília. Então vamos clicar aqui em Settings. Vamos em Settings, vamos criar Get Current Windows e OK. Isto nos permite o que? Nos permite salvar todos os layers que nós escondemos e as alterações que andamos a fazer. Se nós não fizermos dessa forma, não vamos ter esse processo salvo. Reparem agora que a gente, se voltar para a cave, vamos encontrar tudo o que nós construímos na cave, menos as plantas, vamos dizer, menos os fios mobiliados. Então aqui também precisamos abrir, vamos Ctrl L, vamos aqui abrir Fill plantas cotadas. Então clicamos em OK, ali está o nosso fio. Vamos aqui, reparem neste símbolo aqui, neste triângulozinho amarelo. Então significa que algum layer, nós criamos um layer novo, fizemos alguma alteração de layers, então é preciso reconhecer. Então entramos aqui no Settings e clicamos aqui Get Current Windows Settings. Então basta fazer isso e clicar em OK. Essas alterações vão ser assumidas dentro desta planta que nós criamos. Então voltando para a nossa planta de piso mobiliada, aqui temos praticamente pronta. O que nos falta nessa planta de piso é a mobília. Então vamos na cave ver quais são os mobiliários que nós podemos copiar para aqui. Esse é o nosso processo que vamos usar. Vamos entrar em planta mobiliada, vamos selecionar tudo o que é objeto e vamos colar lá dentro do coisa. Então temos este objeto, temos esta cadeirinha, então temos essas cadeiras. Vamos lá, selecionamos no nosso objeto. Como podem ver aqui, vamos lá, isto aqui, nas casas de banho já tínhamos, acho que este também já tínhamos. Vamos lá, aqui na nossa cozinha, vamos selecionar aqui os nossos armários. As nossas cadeiras. Então, basicamente temos isso de mobília aqui neste região. Vamos lá, Copy, Ctrl C, vamos entrar dentro da nossa plantinha mobiliada, Ctrl V. Então, reparem que aqui tínhamos mais ou menos aqui o nosso objeto. Vamos eliminar este, Ctrl V. Então, quando a gente faz isso, clicamos aqui, OK. Então, reparem que aqui temos a mobília praticamente passada e colada aqui. Este aqui, vamos clicar no Layer, no Fill. Quando nós copiamos algumas coisas que não são exatamente, por exemplo, isto é mobília. Isto é mobília, significa que nós, quando copiamos dentro do workshop, ou a gente tem que explodir para podermos trabalhar sobre isso, ou ele vai entrar como mobília. Como podem ver aqui no design, tudo ficou escuro, ficou somente mobília. Significa que este ainda é um objeto de mobília. Nós podemos ainda escolher outro tipo de mobília. Entrando aqui, podemos fazer alterações. Mas como aqui no worksheet a gente só quer visualizar em 2D, não interessa muito nós termos isso e deixar assim. Então, este aqui vamos ajustar, vamos puxar mais ou menos até aqui. Então, podemos fazer... Vamos lá, aqui por exemplo, este aqui, vimos que nós construímos isso com laje. Então, quando nós metemos aqui, praticamente é como se ele tivesse explodido e ficado linhas e fio. Então, vamos clicar nesse fio aqui, vamos entrar aqui, em vez de ser Aerospace, vamos colocar, por exemplo, Background. E aqui dentro do Background, em vez de termos aqui o transparente, vamos colocar aqui Windows. Quando a gente faz o Windows, reparem que a gente faz uma sobreposição mais ou menos dos elementos que estavam lá embaixo. E isso é que é basicamente desejável aqui. Aqui também temos um cenário similar. Vamos lá aqui mudar mais ou menos a nossa forma de seleção. Então, queria selecionar mais ou menos este. Então, este aqui podemos selecionar e ter mais ou menos sobreposto na parte de cima, alterando a ordem de visualização. Então, alterando a ordem de visualização, temos algo similar a isto. Podemos clicar aqui e já ter isso mais ou menos assim. Então, este seria mais ou menos a planta de piso mobiliado. O que podemos fazer para finalizar a nossa planta de piso e ela ficar uniforme, podemos selecionar em todos os objetos, clicamos em Object, como nós fizemos anteriormente. Entramos aqui e selecionamos nessas duas opções e alteramos aqui a cor que nós queremos visualizar dentro do planta. Então, fazemos aqui um Override Line,
que podemos escolher a linha sim e ainda podemos escolher mais ou menos a espessura. Então a caneta vamos usar, por exemplo, esse 3 aqui, vamos clicar em OK. Então aqui já fizemos um override, tudo que é objeto nosso aqui vai ter mais ou menos esta cor. Então é importante também que esses objetos aqui tenham mais ou menos esta cor. Aqui um override, vamos clicar e termos ali finalizado. Então este aqui, vamos lá, aqui override. Então vamos lá, vamos lá, aqui de novo, selecionar aqui, vamos escolher esta cor. Então teremos mais ou menos isso. Então esta aqui é a nossa planta de piso mobilada. Eu geralmente costumo deixar a mobília cinza, embora se tratando de planta de piso mobilado, eu precisaria ter mais ou menos os meus objetos mais visíveis. Depende muito daquilo que a pessoa pretende. Podemos selecionar aqui, vamos lá alterar as cores para ficarem com os tons. Vamos lá escolher esse tom aqui e ficaria mais claro. Então aqui também era só uma questão de alterarmos de novo aqui, lá esta cor, aqui também. Vamos lá, alteramos para. Vamos selecionar esta aqui. Vamos de novo aqui no nosso ímã, vamos alterar. Então teremos ali finalizada a nossa planta de cota para a nossa cave. Então vamos aqui de novo em settings. Reparem que não temos nenhuma informação, podemos deixar assim, sem precisar salvar, mas boa prática. Clico sempre aqui e clico e já está. Então esta aqui seria a nossa cave. Então rapidamente vou fazer para o resto do chão. Clico aqui na planta piso cotada do resto do chão. Reparem que ainda aparece toda esta confusão. Vou selecionar aqui os fios. Então seleciono aqui os fios, faço copy dos fios, aqui dos fios, vou selecionando os fios. Então selecionei praticamente todos os fios que tinham interesse, Ctrl C, copiei, e estes aqui, esses fios, então, como podem ver, esses fios, lembrem-se, foram criados a partir de zonas. Então podemos rapidamente fazer um hide. Aqui clicando hide, então praticamente já escondeu os fios e os próprios testes. Agora, restam esses dessas cotinhas aqui, então podemos colocar também, são dimensões, são cotas, então podemos também fazer hide rapidamente e vai esconder também igualmente as cotas. Então ficou basicamente limpo. O que nós podemos fazer agora é passar aqui os fios que nós criamos com Ctrl V. Então vamos passar aqui, vamos adicionar para um layers aqui do Archicad. Então clicamos e temos ali basicamente criado. Então vamos clicar em OK. Então vamos selecionar neste fio, esses dois fios. Vamos lá, temos este também que aparece aqui com áreas. Vamos entrar aqui nas propriedades, vamos tirar aqui o Show Area Test. Então temos ali basicamente criado. Então já temos os fios preparados, agora só faltamos trazermos aqui mais ou menos a mobília. Vamos lá. Aqui reparem que estávamos aqui no piso cotado. Atenção, se nós entrássemos aqui no Getting Current View, estaríamos a alterar essa planta de piso. Então vamos lá entrar aqui e Save Current View. Então entramos em Save Current View, vamos escrever aqui planta de piso mobilada. Então temos ali uma planta de piso mobilada, clicamos em OK. A planta de piso mobilada. Já criamos a planta de piso mobilada. O que nos falta aqui nesta planta de piso, vamos lá em Settings, clicar aqui. Então aqui na planta de piso mobilado, o que nos falta mais ou menos é trazer a mobília para esta zona aqui. Então vamos lá entrar, vamos lá, aqui na planta de piso cotada, vamos lá aqui nesta planta aqui. Então reparem que nós tínhamos esta mobília aqui, podemos entrar até na planta de piso mobilada da cave. Nós precisamos mais ou menos visualizar essa mobília que está aqui nesta zona da cave. Então esta mobília aqui é visível quando nós estamos no outro piso lá. Copy. Então vamos entrar, acho que esta, vamos lá ver aqui, planta de piso mobilado. Então Ctrl V. Então vamos lá, OK. Então já temos ali, falta mais ou menos aqui a cama. Podemos entrar em cave, vamos pegar nesta cama aqui, vamos copiar aqui na planta mobilada, Ctrl V. Então temos ali a cama criada. Então basicamente é isso. Vamos aqui salvar, Settings, Getting Current Windows Settings, vamos clicar em OK. Então aqui estaremos mais ou menos a fazer a nossa planta de piso mobilada. É assim como se faz, de forma rápida. Se você já fez a planta de piso cotada, é muito simples, como viram, muito prático, mesmo usando as propriedades do worksheet. E fizemos aqui, trabalhamos um pouco com os layers para esconder uma e outra coisa. Então é basicamente dessa forma que se faz. Vamos ver que o processo é meio similar quando nós estivermos a trabalhar de modo automático quando usarmos aqui o Layer Combination. Abraços, até a próxima aula.